Estamos online. Boa noite a todas e todos que estão acompanhando, então, essa live, que é um evento que nós estamos organizando, começou no mês de junho, vamos até o final de julho, que é o primeiro ciclo de conversas online do CEPEGRE, da UEMS, que é o Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação, Gênero, Raça e Etnia, e tem como tema o impacto da pandemia da Covid-19 entre nos grupos subalternizados. Então, nós temos discutido dentro do centro, que é, na verdade, as temáticas que nos afetam, nós temos discutido, então, como a pandemia tem significado e tem interferido, impactado em grupos quilombolas, entre grupos de mulheres negras, entre refugiados, em estudantes indígenas do ensino superior. E hoje nós vamos discutir, essa live hoje é uma parceria, então, com a Associação de Docentes da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a DUEMS. Então, quero já, de antemão, agradecer também esse espaço da DUEMS, que normalmente às quintas-feiras eles também têm a DUEMS Entrevista, e nós também tivemos que escolher também as quintas-feiras, e o professor Marcelo, que é quem vai coordenar hoje essa live, o professor Marcelo Batarsi, então ele sugeriu que nós trabalhássemos juntos, fizéssemos um evento integrado. Então, quero agradecer a todos que já estão nos escutando, nos ouvindo, nos vendo, e quero também agradecer ao professor Marcelo Batarsi por ter convidado, né, o professor Douglas, que é de São Paulo, Douglas Rodrigues Barros. Quero agradecer também a participação dele, agradecer ao Jean, que coordena toda essa parte técnica também, e também a professora Cíntia, que é uma das coordenadoras desse ciclo de conversas, que muito tem nos honrado. Então, eu passo a palavra, a desejar uma boa noite, uma boa discussão para todos nós, todas e todos, e que passo a palavra já ao professor Marcelo, para se apresentar e apresentar o professor Douglas também. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, Bia. Obrigado, Bia. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Douglas. Obrigado por estar aqui, aceitar o convite. Boa noite, Marcelo. É um prazer estar com você. A gente tentou da outra vez, quando a vida presencial ainda existia, e aí não deu certo. E agora está dando certo. Obrigado por estar aqui. Eu agradeço o CEPEGRE, a Cíntia, que está à frente teve a iniciativa desse ciclo de diálogos, a Bia, que hoje coordena o CEPEGRE, o Jean, que está na parte técnica aí, todo mundo do CEPEGRE, a Maju, que está na Pró-Reitoria de Ensino, mas sempre foi batalhadora do CEPEGRE, desde o início, né, quem iniciou o CEPEGRE. Agradeço também a DUEMS por ter aceitado a ideia de juntar essa live do CEPEGRE hoje com a DUEMS Entrevista. Bom, eu vou fazer uma fala, vou tentar ser breve aqui, armar umas bombas aí para o Douglas, ou vai explodir na sua mão, ou você tenta desarmar algumas ideias que eu diria me aproximam do que eu, para tentar... Chegou hoje, cara. Olha só. Faz um mês que eu encomendei o livro do Douglas, chegou, juro, não foi, uma coincidência, chegou hoje o livro. Mas eu já li várias coisas e acompanho as lives, você não fez, e também já li pedaços do livro por aí, né? Então, eu vou provisoriamente chamar aqui, depois também essa é uma bomba armada, você lida com ela, uma crítica ao identitarismo, né? Eu vou dizer um pouco do que me aproxima a esta crítica e o que me aproxima do seu trabalho, né? Ou me faz interessar no seu trabalho, me fez interessar, né? E
e isso serve como uma espécie de uma provocação para as questões que vão ser formuladas. O meu interesse, né, como eu já comentei com você, eu acho que foi despertado e influenciado pelas minhas leituras do Zizek, né? Então, o Zizek é um crítico, né, embora eu acho que em inglês eles chamam identity, né, muito mais do que identitarismo, acho que identidade, mas talvez essa não seja uma boa tradução. Identitarismo, acho que você foi o primeiro até numa conversa me corrigir, né, identitarismo, em português eu acho que representa melhor o que a gente pode dizer aí de uma crítica ao identitarismo, não a política de identidade, como às vezes aparece em inglês. Bom, mas tudo bem, esse é um detalhe. Então, o Zizek, de alguma maneira, as minhas leituras do Zizek, já de algum tempo, e acompanhamento de conferências no YouTube e tal, me despertam esse interesse por essa crítica, né? Quer dizer, essa crítica está no Zizek. Mas antes de falar do Zizek, eu vou falar rapidamente da experiência de 2019, minha, pessoal, que foi o ano passado eu me aproximei mais dos movimentos, vamos dizer, movimento de base, né, ou, para ser mais preciso, extra-universidade, os movimentos fora da universidade. De início, convite de uma colega, a Luhara, que é a presidente do COMAF, Conselho Municipal de Defesa e Desenvolvimento de Direitos Afro-Brasileiro, municipal aqui de Dourados. Nós, na verdade, organizamos um evento num quilombo, né? Acho que foi no começo de 2019, ou final de 2018, uma coisa assim. E aí a gente passou o filme do Marighella. Não esse último filme, né? Mas o documentário antigo. E tinha um professor, que era o Leandro, da Universidade Federal, que trabalhou na Comissão da Verdade e também conheceu a ex-esposa, a esposa do Marighella. O Leandro fez uma brilhante exposição no dia e depois nós tivemos uma grande feijoada. E desse dia eu fiz muitos amigos ali, dali, né? Amigos das quebradas aí, e também dos movimentos, né, e gente que mexe com cultura, desde o movimento negro, né, eu vou até falar uns nomes, o Ciborgue, o Macaúba, a própria Luhara, que é a presidente do conselho, a Nayara, vice-presidente, e aí também, dessa época, comecei a frequentar os terreiros, né, mais as rodas de capoeira, mas especialmente eu me aproximei do Paulo Braza, que era um senhor de 70 anos já, que militou no MNU na década de 70, que é alguém responsável pela origem das famosas rodas de capoeira de Caxias, alguém da região de Caxias, né, lá do Rio, conhecido em vários lugares diferentes do Brasil, e que ficou na Lapa há muito tempo fazendo arte na rua, né? Ele era um Rastafari, lá ele era conhecido como Jamaica, não como Paulo Braza. E eu aprendi muita coisa. O Paulo estava, ele mesmo dizia, ele estava aqui jogado, né? Ninguém sabia dele por vários anos, né? E aí eu até fui na casa dele, que era num lugar lá que ele falava que ele alugava, tudo ele falava era muito sério, mas ele ria com muita risada, muita ironia, né? E ele alugava uma casa numa quebrada, e daí eu trouxe ele para casa. Ele ficou aqui uns 6 meses, coisas assim. E eu aprendi muita coisa, né, com o Paulo. Ele fazia muitas análises sobre a questão da África, sobre a questão de origem, sobre a questão racial, sobre a questão do MNU desde a origem, né? Não, agora ele já estava distante de tudo, né?
ele tinha se afastado de tudo, estava vivendo, tipo assim, meio isolado. E ele dizia coisas interessantes, do tipo, ele foi uma pessoa muito importante, com história dentro da capoeira no Brasil inteiro, né? E ele dizia a análise, ele fazia umas análises muito interessantes que servem para entender o nível de compreensão dele e de conhecimento. Ele dizia uma coisa muito simples, ele falava assim, a capoeira se tornou patrimônio material, cultural, reconhecido pela Unesco, pelo mundo inteiro. Só falta a galáxia, ele dizia. Mas, e o capoeirista? O capoeirista? Como é que está o capoeirista, né? Então, e aí ele falava, eu estou jogado aqui, né? E, bom, o que eu aprendi nesse tempo todo, depois também eu fiz muita amizade com o Jefferson, que é um aluno nosso, e também veio morar comigo, né, tal, e daí com ele me aproximei um pouco do hip hop aqui, né, em Dourados, do movimento do hip hop e tal. E eu aprendi uma coisa que ficou para mim, e daí agora eu volto para o Zeke, eu já vou concluir, que a fala é do Douglas, que existe uma distância muito grande entre o antirracismo da Globo, a ideologia antirracista da Globo, ou da classe média, ou mesmo setores da universidade, né, ou mesmo do movimento progressista, em parte, e a questão racial e antirracista dentro do movimento negro ou nas bases. E a distância é tão grande que me parece irreconciliável, essas duas coisas, né? Então, há um antirracismo, uma ideologia antirracista, eu diria, né? Por exemplo, da Globo, para simplificar, que ela é muito simples, mas que é muito fácil de ser, é muito adocicada. Então, isso me leva de volta às críticas do Zizek, né, à questão identitária. Então, o Zizek já há 30 anos, né, hoje talvez seja mais fácil falar disso, mas imagina o Zizek há 20, 30 anos, fazendo uma crítica à questão do politicamente correto, à questão da tolerância. Na época, hoje eu não sei como está, mas na década de 90, principalmente na Europa, tolerância era um termo muito usado nos movimentos, principalmente progressista, acho, em defesa, né? E aí o Zizek falava coisas do tipo assim, que ele fez uma busca nos discursos do Martin Luther King pela palavra tolerância e que ela nunca apareceu e que jamais apareceria, né? Porque a luta do Luther King era por uma questão humanitária universal e que para ele, isso estou falando do Zizek, né? O Zizek considera que para o Luther King seria uma humilhação pensar em termos de tolerância, que a questão poderia ser tratado como respeito ao outro, tolerância, né? Então, quer dizer que essa ideologia da tolerância e do respeito ao outro era, por demais, simplista, né? Bom, de um tempo para cá, eu ouço também o Zizek falar do Malcolm X, e ele se refere àquele X do Malcolm X, e ele dizendo que o Malcolm X, eu não sou um leitor especialista no Malcolm X, mas que o Malcolm X se referia àquele X como uma impossibilidade de voltar às raízes, né? Porque aquele X significa que o sobrenome, né, dos negros que foram tirados, porque os proprietários de escravos nos Estados Unidos colocavam os nomes né, deles, né, e não os nomes originais. Então, ele usava aquele Malcolm X, né, o X significava que não tinha aquela raiz, mas, segundo Zizek, significava também que era impossível um retorno às raízes. E que era justamente essa impossibilidade de retorno que abria a possibilidade de um movimento muito mais radical, de um movimento muito mais inovador, um movimento negro muito mais radical, né? Essa é a ideia. Então, o Zizek também fazia uma crítica à questão de retorno às raízes, à África, ele faz.
Bom, por fim, eu me lembro que a Angela Davis, quando esteve no Brasil, foi uma grande comoção, e, claro, obviamente, né? Mas me chamou muito a atenção que a Angela Davis fez questão, parece, não por acaso, essa é a minha impressão, de se remeter às questões universais, né? Porque ela poderia, dentro de toda aquela comoção do movimento, se firmar nas questões mais específicas, vamos dizer, do movimento negro. Mas eu lembro que a Angela Davis, por exemplo, uma coisa de memória, falou da questão das mulheres curdas, na época, que era um problema, que era uma questão fundamental nos Estados Unidos, na guerra lá na Síria e tal. E ela falou não como uma questão secundária, mas como uma questão central no discurso dela. Então, me parece que a Angela Davis enfatizou o fato da importância das questões universais. Bom, antes de eu passar a palavra para o Douglas, eu vou fazer uma leitura aqui do Fanon, de uma citação, que me parece que, para mim, é muito até emocionante, essa passagem do Fanon, é muito bonita. E me parece uma crítica bastante incisiva do Fanon à questão identitária, na minha leitura. Então, eu vou só fazer a leitura. Toda vez que um homem contribui para a vitória da dignidade do espírito, toda vez que um homem diz não a uma tentativa de subjugar seus companheiros, sinto solidariedade com seu ato. De maneira alguma, minha vocação básica precisa ser extraída do passado dos povos de cor. Minha capa preta não é um repositório para valores específicos. Eu, como homem de cor, não tenho direito de esperar que no homem branco haja uma cristalização da culpa em relação ao passado da minha raça. Eu, como homem de cor, não tenho direito de procurar maneiras de reprimir o orgulho dos meus ex-mestres. Não tenho direito nem o dever de exigir reparações aos meus antepassados subjugados. Não há missão negra, não há carga branca. Vou pedir aos brancos de hoje que respondam pelos comerciantes de escravos do século XVII? Vou tentar, de todas as formas possíveis, causar culpa em suas almas? Não sou escravo da escravidão que desumanizou meus ancestrais. Então, essa é uma passagem do Fanon, e com isso eu passo a palavra para o Douglas, novamente agradecendo a presença falando que o Douglas é um filósofo de São Paulo, militante do movimento negro, né? Depois você só me torna mais preciso de qual movimento você participa, né? É escritor, né, de alguns romances, e do livro Lugar de Negro, Lugar de Branco, esboço para uma crítica à metafísica racial. Então, eu passo a palavra para o Douglas, já com uma primeira questão. Você se considera anti-identitário? Boa noite, Douglas. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos e todas, todes. É um prazer enorme, tá, Marcelo? Estar aqui essa noite conversando com você. É um prazer enorme é uma honra enorme ter recebido o convite. E é sempre muito interessante abordar, eu acho que, dadas as condições brasileiras, em que durante muito tempo ficou relegada a questão da raça, é sempre muito interessante a gente abordar esses temas que, no fim, são espinhosos, mas, de certa forma, dão ritmo e sentido a uma luta mais profunda, né? Então, Marcela, se antes de mais nada, já indo para a sua pergunta, é preciso dizer o que significa identitarismo, né?
Eu sempre bato nessa tecla porque é uma tecla espinhosa. E mesmo ao definir o que é o identitarismo, a gente tem que pensar as especificidades desse identitarismo, né? As suas condições históricas, o lugar histórico do qual emerge essas experiências, essas tentativas de políticas identitárias. Por exemplo, por mais que o identitarismo seja algo imerso nas relações que se produzem no interior de uma certa lógica, e aqui eu já aponto suas limitações, né, de saída, eu acho que é preciso a gente entender por que, de repente, há uma necessidade de grupos sociais de reivindicarem as tais identify, né, as identidades, né? E aqui eu vou dizer uma novidade, já que você se colocou como advogado do diabo, e eu vou ficar, então, como o promotor, né? Eu vou dizer uma novidade que eu tenho sido, de certa maneira, cobrado pelos meus amigos, pelos meus companheiros de luta, que embora o identitarismo ele tenha suas limitações, é preciso articular, é preciso pensar a sua própria emergência, né? Então, assim, por mais que a gente discorde de um Marcus Garvey, por exemplo, por mais que a gente visualize ali todas as limitações do seu projeto, a gente não pode descartar ele simplesmente como meramente um fascista, por mais, inclusive, que ele mesmo tenha se auto-intitulado em dada curva histórica ser o primeiro fascista. Mas eu acho que o que importa aí, e aí eu acho que o livro do Mbembe é fundamental, é pensar em que momento histórico se dá esse processo e como isso... E aí eu gosto muito de brincar com as figuras da consciência do tempo histórico. Né? Você sabe que eu, como estudante de Hegel, eu acho muito interessante a gente pensar com essas figuras da consciência do tempo histórico, porque, enfim, os fracassos são justamente o que constitui esse tempo histórico, né? Os fracassos de diversas experiências, eles vão delineando uma história que só retroativamente a gente consegue entender o seu sentido, né? Para ser bem hegeliano, ou para ser, como você lê muito o Zizek, né? Eu estou sendo aqui muito zizekiano nisso, né? Estou querendo dizer o seguinte, que por mais que hoje a gente veja todas as limitações do projeto garveyista, a gente não pode reduzir ele aos seus resultados, né? Porque senão a gente vai deixar de entender as condições de possibilidade que, inclusive, engendraram uma figura como Garvey, né? E aí o que eu quero dizer num tom polêmico é o seguinte: há um identitarismo de branco, né? Inclusive esse identitarismo branco, ele é posto como universal, então ele não se corporifica, ele não aparece como uma raça, senão em momentos muito dramáticos da história mundial, né? Por exemplo, no momento em que Hitler reivindica a raça ariana, né? Então, assim, há o identitarismo branco. E hoje, inclusive hoje, infelizmente, isso está cada vez mais atual na Europa, né? E há o identitarismo dos povos subalternos, né? Que são indivíduos racializados e que foram postos no lugar da exclusão, né? E aí eu queria chamar atenção para isso. Esses dois identitarismos não podem ser reduzidos a um denominador comum. Embora eles invariavelmente cheguem no mesmo resultado, eles partem de lugares opostos, né? Um é o lugar mesmo da exclusão, do fora de lugar, né? Do não lugar, e um é o espaço do lugar hegemônico, né? Do lugar hegemônico da álgebra das relações instituídas, sociais. E aqui, sim, eu acho que entendido o que significa essas duas posições, e como o identitarismo subalterno geralmente reivindica, inclusive, a possibilidade de sobreviver, né? Então a gente passa então, a fazer a crítica dessa opção, tá, Marcelo? Então, assim, só demarcando o que eu tentei colocar até agora, é o seguinte: há duas posições identitárias,
né, que embora elas podem chegar aos mesmos resultados, e os mesmos resultados aqui, eu chamo a atenção para isso, são resultados de fortalecer uma certa lógica, que inclusive efetiva a topografia desses lugares postos numa certa visibilidade social, né? Então você tem o espaço do branco, o lugar do branco demarcado, o lugar do negro, que é o lugar da exclusão demarcado, e o reforço desse lugar é justamente a manutenção dessa ordem, né? Embora eles cheguem a esses resultados, eles partem de lugares opostos. E aí, o velho Sartre, né, diz lá no prefácio dos Condenados da Terra, que o que se esperaria, né, quando esses que foram colocados em grilhões, tratados como animais selvagens, fizessem a lutar pela sua liberdade, né, senão um grito de um eu gigante, né, de um eu que absolutamente se coloca no espaço e reivindica para si a sua visibilidade. Então, assim, eu acho que vamos entender com cuidado até essa necessidade do identitarismo subalterno. Acho que isso é interessante. Desculpa, só colocar uma coisa nesse ponto. Não está no script essas minhas interrupções, mas agora eu me senti provocado. Mas você chamaria de identitarismo, por exemplo? Para mim, essa luta do cara condenado lá é uma luta que, para mim, identitarismo é essa política, vamos dizer, menor. Uhum. Essa luta pela vida, vamos dizer, né, do excluído, do subjugado, é uma luta universal, para mim. Uhum. Ela tem um caráter universal na medida que ela é uma luta pela vida, pela liberdade. Eu acho que a gente vai chegar lá. Eu acho que tem porque assim, é preciso, eu acho que tem que tomar um outro cuidado aqui, então. No interior dessa luta por sobrevivência, desse eu que se afirma, é muito doido, né? Eu vou tentar, eu vou chamar aqui agora, já que você resolveu sair do script, eu vou tentar sair do script também. Vou tirar uma carta aqui da manga, que é uma carta extremamente ocidental, extremamente da branquidão, né? Que eu não acho que seja, mas em muitos lugares isso é visto como sendo assim, né? Que é a Antígona, né? O que é a Antígona do Sófocles, né? E aí eu quero usar isso de exemplo para a gente pensar como esse eu se singulariza, e ao se singularizar, ele propõe uma universalidade. Né? Quer dizer, uma universalidade que não é essa universalidade abstrata dos lugares postos que a gente que tem sido atuante atualmente. Né? O que é a Antígona? Antígona, o Hegel toma a Antígona como um dos exemplos de abertura para a construção da subjetividade moderna, justamente porque a Antígona é aquela que coloca em suspensão todo eu diria, todo o espaço algébrico do poder que é estabelecido por Creonte. Né? Então, quer dizer, Antígona, que quer enterrar o irmão, a gente conhece essa história, né? Os irmãos saem da comunidade, depois disputam o reino, acabam destruindo, por causa da guerra entre os dois, quase toda a polis, né? E depois um deles é vitorioso, o outro morre. Creonte não quer deixar o outro ser enterrado. Quer dizer, se é para falar da pandemia, Antígona já estava reivindicando lá atrás essa necessidade, esse direito divino, como eles pensavam lá, de enterrar os seus mortos. Né? Então, e ao exercer esse grito, né, essa tentativa de colocar em prática uma posição que não está encaixada no espaço algébrico do poder, ela tem como efeito restituir, quer dizer, destituir aquele poder e reinstituir uma nova ordem. Né? A saída de Antígona é justamente essa. E por que eu estou falando tudo isso?
dando essa volta. Porque há, de fato, o identitarismo que eu vou talvez deixar mais claro mais para frente, que é um identitarismo que ele não consegue dar respostas para além desse espaço do poder, esse espaço algébrico do poder, então ele se agarra aos significantes e sentidos que esse espaço mesmo engendra. Né? Então, é disso que eu estou falando quando eu digo também que há um identitarismo subalternizado. Né? E aí, a gente só consegue, de fato, captar a limitação disso se a gente entende o que significa a identidade. E aí eu acho que aqui está o pulo do gato. Né? Porque a identidade, tanto na psicanálise quanto na filosofia, que trabalha esse conceito desde a lógica, é quando, assim, quando a gente está falando do indivíduo, é um suporte precário de significados, né? De significados que a gente carrega para conhecer a nós mesmos. Então, bom, aqui temos uma primeira definição do que seria a identidade do ponto de vista da psicanálise. Né? E também da filosofia, né? Quando a gente tenta pensar um pouco cartesianamente e pensa o que significa aquele eu que pensa. Né? E aí, por que é precário? Né? Porque todas as significações, elas mudam durante a nossa vida. Né? O entendimento que a gente faz de nós mesmos vai mudando ao longo de nossa história. E ainda bem, né? E ainda bem porque significa que vamos amadurecendo, repensando posturas, e o eu de hoje nunca é o eu de amanhã. Né? E ainda bem. Então, assim, eu sou nordestino em São Paulo, sou negro na USP, heterossexual no clube homoafetivo de um amigo, enfim, eu carrego comigo todas essas determinações e, no entanto, nenhuma delas me define essencialmente. Né? Então, aqui eu estou chamando a atenção para como a identidade, do ponto de vista filosófico ou psicanalítico, ela se configura como algo aberto. Né, aberto e relacional, quer dizer, ela se forma para logo em seguida se dissolver. Né? E aqui, se a gente pensar com a Simone de Beauvoir, né, lá naquele livro maravilhoso que é O Segundo Sexo, em que, inclusive, dizem que Fanon chegou a ler, né, a gente vai concluir que a nossa essência, né, se há uma essência, se é possível pensar um eidos, né, é justamente a liberdade de transitar por todas as determinações que não nos definem em absoluto. Né? Então a gente pode ser todos esses eus, a maneira de um ator mesmo, de teatro, que veste diversos papéis sociais para encarar e dar sentido a uma certa experiência. Né? Então, enfim, eu estou falando aqui, Marcelo, da construção de uma subjetividade e como a identidade é central para estruturar o nosso nível simbólico de relação, para dar significado e sentido. Né? Então, a gente sempre busca uma forma de identidade por meio, inclusive, de uma identificação com o outro. Né? Um outro que nos dá um significado e um sentido seguro para a nossa vida. Né? Só que aí eu acho que vem o grande problema um grande problema que se traduz no espaço racializado, né? Porque se essa identidade é possível no indivíduo que não seja destituído dos lugares de visibilidade, para o indivíduo racializado, ela já funciona de outra lógica, né? E aí, assim, se eu serei negro por toda a vida, né? Quer dizer, então você essencializa o que seria só uma passagem, né? Se serei negro por toda a vida, graças a uma construção histórica, graças a um corpo reduzido à aparência e tornado fenômeno, a posição de me tornar sujeito esclarece o que isso significa. E aqui eu quero chamar atenção para isso, porque o tornar-se sujeito, quando se é um indivíduo racializado, é imediatamente relacionado a quando se descobre que se é um indivíduo racializado. O que eu quero dizer é imediatamente relacionado quando se produz o racismo contra esse indivíduo racializado. Né? Então, quando alguém me grita negrinho na rua,
imediatamente recai sobre minhas costas um peso histórico de 500 anos de construção. Né? Se eu não me dou conta disso, eu já tenho, imediatamente aí eu tenho minha subjetividade barrada. Se eu não me dou conta do que é esse peso histórico, para mim está fechada a possibilidade de me tornar sujeito, quando se é um indivíduo racializado. Né? Então, assim, é essa posição de me tornar sujeito que esclarece o que significa minha subjetividade que grita que, para além de negro, sou também uma outra coisa, né? Um outro, que não só isso. Né? Então, assim, e o que faz com que eu seja preso a esse significante racial é o lugar racial no interior dessa lógica dominante, da lógica dominante construída historicamente. Eu já vou colocar uma segunda questão aí, para a gente poder chegar, inclusive, na pandemia, que é o que nos pediram. Você está falando bastante de lugar aí, certo? Bom, o conceito de lugar me parece que foi bastante popularizado pelo trabalho da Djamila, certo? Pelo menos, assim, é o trabalho que popularizou essa ideia, lugar de fala, tal. Embora, obviamente, que isso tudo estava em outros lugares. Como é que você vê esse conceito de lugar? Essa ideia de lugar? Porque você faz aqui uma crítica à metafísica racial. E essa ideia de lugar não está necessariamente ligada a uma metafísica, vamos dizer, a uma essencialidade. Como é que você vê o conceito de lugar? Essa é a minha pergunta. Ainda ontem eu falava sobre isso, é engraçado. Veja só. Quando se pensa a questão da racialidade, né, das estruturas racializadas de uma sociedade, se deve observar algumas coisas. Uma delas é que, no interior de uma sociedade racializada, marcada, portanto, por uma noção colonial, estruturalmente colonialista, o que se coloca é um processo histórico que vai... naturalmente estamos no capitalismo, então isso vai servir para o modo de produção e reprodução social do capital, que é a construção de lugares definidos no interior dessa álgebra. Aquilo que eu chamo de álgebra é a maneira matemática mesmo. A álgebra seria o lugar social, né? A gente pensa, um espaço de conjuntos que regula uma determinada lógica em seu interior, que é desigual e combinada. Então, o que acontece historicamente, quando a gente sai da era colonial e vai para a república? Em primeiro lugar, a gente não perde os espaços da colonialidade, por assim dizer, ela vão preditar para esses corpos racializados espaços e lugares nessa estrutura. Só que o que acontece no Brasil, e acontece nos lugares onde os negros da diáspora foram lançados, né, foram jogados, é que assim que se desestrutura um determinado modo de reprodução para se instituir o modo de reprodução do capital, e aí a gente passa então para a República. Assim que a República é anunciada no Brasil, os negros, quando são libertos, né, quer dizer, quando você faz todo aquele teatro de maio, né, os negros eles são imediatamente excluídos da lógica do processo de modernização. Né? Você tem imediatamente uma política de trazer imigrantes para fazer de modo ruim o que os negros escravos já faziam muito bem. Né? O que acontece? O escravo, então, ele é liberto
e jogado às margens. Ninguém sabe nem se preocupa com o que vai acontecer com esses ex-escravos, né? Então você vê logo na organização da modernização brasileira, por assim dizer, a gente já vê a construção de espaços e lugares definidos que irão ter uma influência direta no modo de estruturação, inclusive do mundo do trabalho. Né? Então, assim, se a gente for pensar com Florestan Fernandes, por exemplo, o negro só vai começar a ser incluído 40 anos depois, né? Incluído em trabalhos subalternizados. Antes disso, como que os negros viviam? Né? Viviam através de biscates, os chamados biscates, através das escolas de samba, de organizações populares. Quer dizer, se a gente for levar se a gente for levar a sério aquilo que Mbembe chama de necropolítica, é preciso dizer que no Brasil, desde a construção da República, se optou pela necropolítica. Né? Se a gente entende que a necropolítica é a invisibilização de corpos fenomênicos marcados pela racialidade, que podem ser mortos pelo Estado porque não são absorvidos pela lógica, por essa álgebra, então a gente já entende aí que a necropolítica no Brasil já funcionava muito antes do Mbembe nomear essa política social, né, essa biopolítica, essa forma de controle social. E aí o que acontece? Você tem, então, duas lógicas subjacentes ao mesmo processo. Né? Você tem, primeiro, um espaço de visibilidade garantido pela cobertura do direito, do consumo, do acesso ao ensino, e você tem um espaço de exclusão, né? Um fora do lugar em que esses indivíduos que não são subsumidos a essa lógica, eles vão frequentar. Né? Isso vai, inclusive, ao longo da história, por exemplo, isso é o que vai explicar. As UPPs podem, inclusive, ser explicadas por isso. Né? Também a construção dos condomínios, quer dizer, quando a miséria se torna maior do que os espaços de visibilidade construídos por essa lógica. E aí o que eu quero dizer para retomar a sua pergunta, Marcelo, o lugar é sempre um lugar de definição dentro do espaço algébrico do poder. Mesmo quando se trata de um não lugar, de um fora do lugar. Quer dizer, o negro no Brasil, mas também os indivíduos racializados, tá? Eu estou chamando atenção para isso, porque não são só os negros. Nós hoje vemos anunciar o verdadeiro genocídio que está sendo cometido com as populações indígenas, né, com essa pandemia. Então, assim, os indivíduos racializados, inclusive o atual presidente assinou um decreto vetando, olha só como essa lógica é perversa. Você tem dois espaços, né, você cria dois espaços paralelos que atendem a uma mesma lógica, né, como se fossem subconjuntos. Você tem um conjunto e você tem um subconjunto que faz com que essa lógica de reprodução e produção capitalista, ela se regule internamente. O que coloca, assim, abrindo parênteses, né? O que coloca em xeque toda a esperança liberal de que o mercado absorvesse isso sem problemas algum. O que a gente vê hoje é que essa esperança liberal ela foi solapada durante o processo histórico. Né? A forma como se constrói o mercado de trabalho, a forma como se constrói o mercado de consumo, como se regula a circulação, a totalização e a homogeneização capitalista se regula justamente por esses elementos desiguais e combinados. Né? Quer dizer, você tem um espaço para o negro, você tem um espaço para o indígena e você tem um espaço de visibilidade para a branquidão, né? Que seria o suposto universal abstrato. Né? E aí eu queria chamar a atenção, agora respondendo a sua pergunta finalmente, que o lugar, quando a gente fala de um lugar, a gente está falando de um lugar definido no interior dessa lógica. Né? E quando a gente clama por um lugar definido no interior dessa lógica, a gente só clama nada mais, nada menos por um espaço de visibilidade.
no interior dessa lógica, que é uma lógica massacrante. Então a gente cria uma espécie de teoria da competição, né? Quem vai falar qual lugar que esse indivíduo ocupa nesse espaço racializado. Então, em suma, o que se estrutura a partir disso é uma teoria colonialista e racialista, né? Que se baseia nos espaços racializados. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Sim. Porque tem um outro aspecto nisso, um outro aspecto mais interessante, que é a fala, né? E aí minha crítica ao lugar de fala foi sempre que a fala devemos defender, porque a fala humaniza, a fala é aquilo que inclusive possibilita o sujeito pensar-se a si mesmo no interior de uma lógica da qual ele quer sair ou não, né? Quer dizer, então a possibilidade de falar, bom, desde o Kant, né, sei lá, passando por uma grande por diversos autores decoloniais, a gente percebe que a fala ela é um instrumento de organização racional de si e do mundo, né? Quando você impede que indivíduos subalternos, e aí eu estou pensando com a Spivak aqui, quando a gente impede que indivíduos subalternos falem, a gente impede também a sua humanidade, né? Então, assim, voltando, eu defendo a fala, mas a fala é uma fala política, portanto universal, né? Não há uma política, se a gente pensar no grande desentendimento que é a política, não há uma fala política que não se ponha imediatamente no espaço genérico, né, de circulação, um espaço em que um espaço de verdade, né, e um espaço de verdade que eu quero dizer que o espaço de verdade é imediatamente que traz imediatamente uma implicação genérica em que todos se veem reconhecidos nela. Né? Então, por exemplo, eu uso como exemplo como que é o nome dela? Eu acabei de esquecendo, ela estava aqui na ponta da língua. Mas, enfim, são vários... como que é o nome? Bom, eu vou... Depois eu tento lembrar o nome dela, mas eu sempre utilizo ela. Rosa Parks. Né? A Rosa Parks como exemplo. O que aquela negação dela, e aí, veja, eu acho que o exemplo dela ilumina, de certa maneira, o que eu quero dizer aqui. Não sei se todo mundo conhece a história de Rosa Parks, mas ela entrou num ônibus nos Estados Unidos e durante a época, né, você tinha os lugares para branco e os lugares para negro no interior dos transportes coletivos. E ela, bom, tem só um lugar, né, e é o lugar de branco, e ela decide sentar no lugar de branco. Né? Bom, o ônibus para, todo mundo fica em volta dela. Veja como tem um gesto performático nisso, né? Todo mundo vai para cima dela e fala, bom, aqui não é o seu lugar. Né? Aqui você deve se erguer imediatamente e sair, que aqui não é o seu lugar. Ela fala, não vou sair, e com isso dá um rebuliço. Né? E esse seria, nos Estados Unidos, o pontapé inicial da luta por direitos civis e fim do apartheid americano, que ninguém fala, né? Mas o que vivíamos nos Estados Unidos até pouco tempo agora é um verdadeiro apartheid. Só tinha na África do Sul, né? Pouco tempo, entre aspas, né? Porque a morte do George Floyd já indicam, né? Enfim. Mas não sei se consegui responder, mas tem essa dimensão. Sim. Quer dizer, ao defender o lugar, o que nós estamos defendendo é um espaço constituído pela ordem. Né? E o negro é um portador de não lugar. O que eu gostaria de chamar a atenção, o negro é um portador de um não lugar, o indivíduo racializado é um portador de um não lugar, porque ele também
como dizia Fanon, a sua ontologia está barrada. Né? Então, ele também é um não ser. E ele é, por conta disso, paradoxalmente, né, os párias da Terra, né, ele é os condenados da Terra, como dizia o Fanon, ele é, paradoxalmente, o sujeito proletário por excelência, o sujeito político, que vai se coadunar com aquela famosa frase da Internacional, se nada somos em tal mundo, sejamos nós os produtores. Né? Quer dizer, então, quando você reivindica um lugar na ordem, há um problema. Há um problema. E não é um projeto, por exemplo, fanoniano, não é um projeto Você diria que o de Fanon descolonização. Você diria que o Fanon é anti-identitário? Então, eu acho que esse problema não estava posto para ele, né? Eu acho que, bom, se a gente pensar no grande debate que ele tem no entorno da negritude, que já era um debate que prefigurava, de certa forma, uma ideia de retorno às raízes, né? O Fanon não advogava, o Fanon faz críticas muito interessantes, contundentes, contra essa noção. Né? Do retorno. Então, assim, de um retorno. Acho que o Malcolm X também, pela leitura do Zizek, do Malcolm X, o Malcolm X também era crítico do retorno às raízes, me parece. E há todo um projeto futurista, né, afrofuturista, que eu acho que apresenta coisas mais interessantes nesse sentido, uma outra radicalidade, né? Mas aí eu já estou dizendo do que eu penso diante disso, né? Eu acho que, por exemplo, o que o Zizek fala do Malcolm X é que a radicalidade estava justamente na não volta à raiz, na possibilidade de que o movimento negro pudesse ser uma coisa universal, pudesse ser uma causa universal, e não um retorno. Isso era a radicalidade do Malcolm X. Acho que os Panteras... Eu também. O Zizek também fala dos Panteras Negras nesse sentido. Acho que os Panteras, eles tinham outro... Agora, tinha uma... É muito rico, tá, Marcela? Se a gente for estudar... porque, assim, é muito interessante que é muito paralelo, né, o movimento negro americano e o movimento negro brasileiro. Há, inclusive, uma espécie de internacionalização. E, assim, é por isso que eu não acho que... Tem gente que faz uma crítica meio seca, né, seguindo a ideia de que o movimento negro brasileiro é meio que subalterno ao movimento negro americano, mas não é. O que acontece é que realmente há uma internacionalização do movimento negro, ele é de nascência internacional, porque foram vítimas da diáspora africana, então, assim, ele é, em seu corte, um movimento internacionalista, e é muito interessante, nos Estados Unidos, como se processa a grande luta, né, que hoje a gente chama de luta por direitos civis de maneira muito ideológica, mas a coisa ia muito além, muito além. Se a gente entende o que o FBI fez com os Panteras Negras, se a gente pesquisa os arquivos da COINTELPRO, né, que era a Polícia Secreta Norte-Americana, o que eles fizeram para desbaratar o movimento dos Panteras Negras, a gente entende que o que a gente está chamando erroneamente hoje de luta por direitos civis foi, na verdade, um movimento internacionalista que reivindicava, entre outras coisas, o socialismo. Os Panteras era um movimento em si, eles se colocavam como um movimento internacionalista, né? Sim. Era muito claro para eles, era muito claro isso. Sim, agora nesse ponto, mas veja só. Nesse ponto, eu sou, de novo, marxista, nesse ponto. Era natural que a grande luta universal fosse internacionalizada a partir do Império. Sim. Bem, então, assim, Douglas, diga. Desculpa, a gente pode, só por causa do tempo, eu vou não, só colocar uma coisa para você aqui, rápida, para você falar que tem a ver com tudo isso. Opa, espera um pouquinho que eu
sumi aqui. Ah, voltei. Você acabou de escrever um artigo de uma polêmica sobre antifascismo versus antirracismo, certo? Eu acho que essa é uma boa questão nisso tudo. Vamos dizer assim, se criou uma celeuma que, né, até onde entendo, e pelo pouco que eu olhei, se a luta devia ser antifascismo ou a bandeira, né, ou antirracismo, né? Ou seja, uma parte do movimento aí estaria reivindicando, vamos colocar assim, você pode me corrigir, né? Um certo identitarismo radical, ou seja, a grande questão é a questão antirracial, e a questão antifascista, pondo no extremo, a coisa de... é uma questão menor nisso, né? Mas me fale você sobre essa polêmica, até não só apenas do ponto de vista crítico, mas uma descrição do que foi, para a gente conhecer melhor. Como é que surgiu? O que aconteceu? Conta aí o que aconteceu. Não, foi justamente isso. Foi essa... Assim, algumas pessoas, alguns grupos estavam falando que a bandeira antifascista, naquele momento, estava operando uma invisibilidade da luta antirracista. Quer dizer, como se a luta antifascista ela fosse separada da luta antirracista. Né? Então, e aí, bom, eu vi isso um pouco de maneira assustada, até porque eu tenho convicções antifascistas extremadas e radicais, né? Mesmo porque eu acho... então eu vou ter que explicar o que eu entendo como fascismo, né? Para tentar dizer por que eu sou antifascista. Veja, eu vou dar uma fórmula muito simples. O fascismo, para além de uma mera alegoria espetacular de botas, roupas verdes e braceletes, cabelos raspados, o fascismo ele é uma organização, eu diria, inclusive espiritual, que subjaz as estruturas do liberalismo. Tá? E aí eu vou explicar como, porque isso pode ser polêmico, né? Eu vou explicar como. Veja, quando a gente está lidando com uma sociedade em que as diferenças artificialmente construídas por processos históricos que visavam o controle e a subjugação de povos e fazem com que essa estrutura seja alimentada por essa diferença racial que é apropriada ao sistema, que inclusive define os lugares desses corpos na álgebra do poder, nos espaços definidos, quando isso sobrevive socialmente, inclusive naturaliza uma desigualdade radical como é a nossa, o que a gente está fazendo, o que a gente está vendo é, na verdade, a construção de uma naturalização da exploração e de uma certa ordem. Então, assim, quer dizer, o que eu estou tentando dizer, em linhas gerais, é que a racialização da vida é um instrumento da fascistização da nossa vida. Né? E veja, eu consigo exemplificar isso historicamente. Né? Todas as grandes crises do interior do capitalismo foram respondidas, quando não foram respondidas por revoluções à esquerda, foram respondidas por construção de dispositivos racialistas que criavam um inimigo interno. Né? Por exemplo, Segunda Guerra Mundial, nós temos a construção do judeu, né, como um inimigo interno.
Quer dizer, a construção racial do judeu. Inclusive, no Pele Negras, Máscaras Brancas, o Fanon chama o judeu de irmão, porque a conjuntura ali era de construção de corpos racializados justamente para extirpar do corpo social e não deixar ideologicamente, manter uma ideologia e não deixar chegar ao cerne da questão, que era uma crise grave no capital. Então, deixa eu só fazer só um parênteses rapidinho. Eu lembrei que o Mandela, numa fala muito bonita, também na época do apartheid, da briga pelo apartheid, contra o apartheid na África do Sul, tratava os palestinos como irmãos, como parceiros na luta, né? E a Palestina também era parceiro da África do Sul e do movimento negro naquela época. E eu só lembrei disso quando você falou, eu não sabia dessa coisa dos judeus e dos negros. Mas isso reforça a ideia de que as questões são universais, né? Quer dizer, a questão do racismo, da luta contra o racismo, por esse viés, vamos dizer, comparável à luta do judeu, né? Ou seja, a luta pela vida, por uma questão universal, uma questão, quer dizer, como diz o Fanon, é uma questão que qualquer um deve estar lutando, né, contra. Então, nesse sentido, é universal, né? Desculpa, é um parênteses. Não, sim, e aí, voltando, se chamando atenção para isso, é como esse dispositivo racializado, que é sempre uma válvula de escape da emergência fascista, né? Quer dizer, você vê hoje, por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos, com a grave crise que os Estados Unidos está passando, é justamente a reativação do dispositivo racial como resposta para a crise. Né? E aí o que eu estou tentando dizer aqui é que subjaz a estrutura liberal, a nossa própria estrutura, a nossa vida, ela é fascistizada. Né? É uma vida em que as diferenças são reguladas por espaços de tolerância, que inclusive o significante tolerância, ele impede um reconhecimento universal do outro, né? Quer dizer, e afasta, né? Um afastamento, a tolerância, né? Isso. Tipo assim, eu aceito você, mas fica aí, assim, eu tolero. Né? Eu respeito, tal. Ou seja, nessa posição, aí a minha posição, eu acho que a questão é ao contrário, é a questão da luta, da diferença, do desentendimento. Essa que é a questão. A questão não é, olha, eu te tolero, apesar de que eu não gosto de várias coisas, né, da comida que você come, da música alta que você ouve, mas tudo bem, você fica aí, eu fico aqui. Quer dizer... isso é muito... Essa é uma posição de afastamento, né? Não, a gente, não sei vocês, mas... Quem que não já ouviu falar assim, eu não tenho nada contra o cara ser gay, desde que ele não fique perto de mim. Sim, isso é naturalizado. Não, isso Então, mas veja, o que eu estou chamando a atenção a todo momento é justamente como essa nossa vida, resumindo a ópera, né? Você tem a destruição do fascismo militarmente, né? O fascismo foi destruído durante a Segunda Guerra Mundial militarmente, mas ele permanece nas estruturas sociais que inclusive, são formuladas e reformuladas continuamente pela idealização racial. Né? Então, assim, todo momento de uma grave crise, os primeiros a sofrerem são os indivíduos racializados e são os primeiros a serem apontados e serem eliminados, né? E aí entra o dispositivo da necropolítica. Então, assim, veja, é a partir disso, desse diagnóstico que eu faço, de que a nossa vida tem, a estrutura liberal é permeada por dispositivos fascistas, né? É a partir disso que eu entendo que a luta antifascista, ela é radical.
né? Porque a luta antifascista aponta para a saída da vida sobre a égide do capital e do liberalismo. Não é à toa que os antifascistas, os militantes antifascistas, quando eles aparecem no espaço, né, eles são tão execrados tanto pela extrema-direita quanto pela direita. Porque eles apontam que no solo social já há algo muito podre. Então, veja, o que eu chamei a atenção lá naquele artigo era para o simples ponto. Uma luta radical antifascista coerente. Uma luta coerente, porque também ali na época todo mundo era antifascista, né? Ali, sim. Quando explodiu ali, foi meio que uma moda, né? Todo mundo se tornou antifascista e, no entanto, teve gente que semana retrasada estava sendo antifascista, mas ontem desejou melhoras pro rapazinho aí sentado na presidência, enfim. Então, assim, quando o antifascismo ele é coerente, não há como falar de fascismo sem falar de capitalismo. Isso foi Horkheimer que chegou à conclusão, e eu estou completamente de acordo com ele. Quer dizer, uma luta antifascista coloca em xeque as estruturas sociais em que o fascismo mantém seus dispositivos atuantes. Então, uma luta radical e coerente antifascista é uma luta também anticapitalista. Os elementos que disputam isso podem ser vários, inclusive liberais, que eu sou antifascista, mas a coerência, a gente tem que cobrar a coerência. A coerência na estrutura social que subjaz à exploração capitalista, mantém os dispositivos fascistas atuantes. E esses dispositivos são reconhecíveis à distância. Né? Eu estava lendo, só para concluir, Marcelo, lendo eu li um romance agora, se chama New King, e eu ouvi você comentar. Eu falei bastante desse romance, né? E tem uma parte que... Era um pessoal ligado ao Mandela, não era? Era um grupo ligado ao Mandela. Não, eles são um grupo de artistas, né, italianos, o Ming, né? E nesse romance é um romance sobre o assassinato de músicos no período de luta pelos direitos civis. Né? Esses músicos são jazzistas, né, negros, e que são assassinados. E aí, no fim, só para marcar, no fim, quando se descobre o assassino, eu não vou falar quem é, porque quem quiser ler o romance, quando se descobre o assassino... Eu achei um comentário interessante no seu Face de algum dos caras lá, que diz que o movimento jazzístico era mais radical do que vários outros movimentos que a gente costuma achar, movimentos negros, que a gente considerava radical, que o movimento jazzístico é pouco olhado e era um movimento extremamente importante e relevante, mas pouco olhado. Eu achei muito legal isso. Não, o jazz foi a trilha sonora dos movimentos de luta da época, né? Quando os Panteras Negras e os nacionalistas negros, tem o Stockley, né? Quando eles estavam atuando, era o jazz a trilha sonora, né? A New Thing, né? Como eles chamavam. E eles também, o jazz era coisa de branco, viu? Foram os críticos brancos que deram esse nome, mas eles chamavam, mesmo os músicos chamavam de New Thing. Né? E, enfim, só para concluir, no final desse livro, o assassino é um fascista convicto, que inclusive tem quadros do Mussolini, e o rapaz pergunta para ele assim, um dos assassinos, né, pergunta assim, mas por que devemos matar eles? Porque esses negros estão querendo desorganizar a ordem, desorganizar os lugares instituídos.
cada um no seu lugar. Ele responde isso, né? Quando o cara pergunta para ele o que é o fascismo, ele fala: o fascismo é a ordem, né? Cada um no seu quadrado. Então, assim, quando a gente pensa uma luta antifascista, a gente está pondo em questão a ordem. É isso que eu quis chamar a atenção nesse artigo. Ô, Douglas, eu acho que eu vou ir, porque já faz mais de uma hora que a gente está falando, eu vou ir para as questões que tem alguma outra. Tem até uns comentários que eu estou lendo aqui, mas tudo bem. Eu vou na tela, mas é muito pequenininho para mim ler. Mas eu tenho umas questões aqui no chat. Eu vou trazer essas questões e depois, se a gente tiver tempo, a gente entra no que mandaram a gente fazer, que é a pandemia. Mas vamos primeiro para as questões. Bom, tá. eu vou ler aqui as questões. Primeira do Valdecir Rachid Amorim. Africanidade e a identidade são paradoxos? Não. Aí a outra questão dele ainda. O panafricanismo, ele é algo identitário? Tá, posso... Fica à vontade. Posso ir? Não, assim, a primeira, né, africanidade e identidade. Eu acho que uma atravessa a outra, né? Quando você é um indivíduo racializado, quando você é um indivíduo negro, uma atravessa a outra, quer dizer, uma é a encruzilhada da outra, né? Quer dizer, não tem como você, ao se tornar... Porque também tem uma questão aí, né? O indivíduo negro, ele torna-se negro, né? Quer dizer, se a gente pensar com... Tipo Simone de Beauvoir. Se a gente pensar com Vitória Santa Cruz, naquele poema belíssimo Gritaram-me Negra, a gente vai entender que esse processo é um processo de construção, porque geralmente esse gritaram-me negro é vindo de fora e que visa me colocar em um determinado local, né? Um local de exclusão. E aí eu chamaria atenção também para a conclusão do Mbembe, que diz que o corpo negro é um corpo produzido para a exclusão. Então, assim, quando gritam-me negro, né, quando me descubro negro, imediatamente, de novo, né, recai sobre minhas costas, sobre as minhas costas, 500 anos de história, né? Então, assim, eu imediatamente estou implicado com a minha africanidade, né? E é por isso que é muito interessante também, novamente no Newton, né, que as diversas nomeações e os seus sentidos políticos que são dados ao longo da história da luta negra. Né? Tem um trecho muito interessante que o rapaz diz: bom, me chamavam de negro, depois de niga, depois de afro-americano, e essas mudanças, cada mudança vai se operando no interior de uma luta que se efetiva pela tentativa de universalização dessa demanda. Né? Então, assim, eu diria que é uma encruzilhada. Aí ele fez uma outra pergunta o pan-africanismo, né? Sobre o pan-africanismo. O pan-africanismo é uma coisa muito, muito interessante, múltipla e rica, né? Porque o pan-africanismo é inclusive uma construção de uma internacional preta, né? Quer dizer, você tem elementos de diversos cantos do mundo. Abdias do Nascimento vai num desses congressos, quer dizer, você vê uma tentativa de construção múltipla, né? No interior dessa multiplicidade há, naturalmente, elementos identitários e há elementos que não são identitários. Né? Por exemplo, se a gente pensar mesmo a contraposição do Dubois e Garvey, né, que é no interior dos Estados Unidos, e os dois são pan-africanistas, eles partem de linhas completamente divergentes para entender a questão e a disputa política que se poderia fazer ali. Então, assim, há elementos identitários no pan-africanismo, mas
há elementos que presumem uma formulação política universal, né? Eu vou ler a segunda questão, tá? Tá bom. Da Cíntia. Douglas, muito tem se discutido sobre as possibilidades da educação contribuir na reconstrução das identidades de crianças e adolescentes negros. Como você avalia a obrigatoriedade do ensino da história da África e afro-brasileiros na educação básica? Eu, assim... E aí eu acho que é até uma oportunidade para falar da minha militância também, né? Assim, eu sou membro hoje não mais coordenador, né? Porque, bom, a vida vai nos levando, vai abrindo possibilidades, mas eu ainda faço parte do movimento Uniafro Brasil. E a nossa luta é junto aos cursinhos populares, enfim. E nos cursinhos populares, que são cursinhos voltados para a população pobre, e a população pobre nesse país é uma população pobre preta, né? Então, a gente trabalhou sempre nesse sentido, né? De pensar a construção das identidades, entender os processos de racialização e tentar dar resposta a esses processos, né? E estruturar. E aí, veja, eu vou contar uma anedota aqui, que é só para... eu conheci, nesse processo da luta, da militância, eu conheci alguns camaradas, companheiros do Haiti, né? E um dia a gente discutindo, né? Um amigo meu, um professor, ele falou assim: você já reparou na forma como os haitianos andam? E aí eu me peguei naquilo e pensei, mas nunca reparei. Ele fala: olha só. E aí esse nosso amigo vinha, né? E aí ele falou: olha só como ele anda de cabeça erguida, peito estufado e sem nenhum processo de vergonha. O haitiano, ele não tem vergonha da sua negritude. Esse meu amigo me chamou a atenção para isso. E veja qual era o sentido de chamar a atenção para isso. Ele falou: você sabe por que isso, cara? Porque eles fizeram uma revolução. E eles fizeram a primeira revolução escrava, legitimamente escrava, que quebrou as correntes mesmo e colocou em xeque, inclusive, a Revolução Francesa. E aí meu amigo arrematou: esse é um corpo de um negro que se afirma em sua negritude. Né? Quer dizer, é um corpo de um revolucionário. O que eu quero dizer com isso é que essa construção da identidade é muito importante. Né? Essa problematização dos espaços racializados e de se entender no interior desse espaço racializado é muito importante. E assim, a nossa militância tem sido essa, né? Tem sido essa... E a manutenção da obrigatoriedade do estudo da África é central para isso. Né? Então, bom, não sei se respondi, mas eu ficaria por aqui. Eu acho que, bom, isso é central na luta política e na luta por um mundo emancipatório, né, em que as diferenças não sejam lugares de exclusão, mas sejam lugares de fluidez, de travessia de um para o outro, né, não sejam lugares da desigualdade. Isso é um passo fundamental. Agora, mais uma pergunta, uma pergunta mais no campo político, do Valmir da Duemes. Como construir processos políticos que integrem os movimentos identitários em uma luta anticapitalista? Essa é difícil, né? Porque, na verdade, eu teria que ser meio que um Lenin, né? O que fazer? Né? Bom, veja, eu acho assim,
movimentos identitários, né? A gente precisa entender o que isso significa. Mas eu tenho, assim, alguma crença, sei lá, de que os movimentos, aquilo que nós chamamos de movimentos identitários, são movimentos mais universalistas do que, por exemplo, os movimentos sindicais, né? Então, assim, a gente precisa tentar entender o que é essa questão do. Eu vou tentar exemplificar, talvez eu complique mais. Mas veja, a questão da raça é uma questão transversal na sociedade capitalista, porque ela atravessa os diversos espaços e construção da própria modernidade capitalista. Né? Se a gente pensar que o dispositivo de raça esteve ligado ao embrião do que o velho Marx chamava de acumulação primitiva, a gente logo chega à conclusão que a instituição dos lugares racializados respondem a uma certa dinâmica de produção e reprodução social. Nesse sentido, uma luta antirracista, né, e assim, por antirracismo a gente não pode só entender, e que se tornou, eu acho que um pouco de lugar comum, né, a gente entender a luta antirracista como meramente uma luta performática. Né? Ah, não, você não pode mais expressar o seu racismo. O racismo ele se expressa de várias formas, a linguagem do racismo é múltipla, e uma delas se refere, inclusive, aos espaços racializados no interior do mercado de trabalho. Né? A falta de creche. Uma política racista é quando você destitui, você quebra todo o ensino fundamental e o ensino básico. Né? Quer dizer, isso é uma política racista, né? Tendo em vista que são as mães negras que precisam das creches. Então, eu gostaria de chamar a atenção para a materialidade da luta antirracista, para além dos seus pressupostos performáticos. Né? Quando a gente entende que a necessidade de trabalho e que o mercado de trabalho é um mercado racializado, a gente está fazendo uma luta que, em grande medida, né? Então, enfim, agora, como integrar isso? Eu acho assim, veja, eu sou muito cético e talvez um pouco cínico, talvez muito guiado pela leitura do Zizek, viu, Marcelo? Que eu não tenho, eu não entendo os processos revolucionários, por exemplo, eu não tenho aquela velha noção nostálgica ou romântica de que há um partido capaz de fazer um corte histórico e lhe dar rumo. Um partido que a não ser a classe trabalhadora, tá? O proletariado. Agora, um partido organizadinho, bonitinho, eu acho que isso é uma mistificação, inclusive, da Revolução de Outubro. Tá? Que na verdade, a forma como nós enxergamos, que os bolcheviques chegaram lá e fizeram tudo, deram os cortes certos, uniram fortuna e virtude, né, para citar o Maquiavel. Mas eu sou muito cético com isso. Eu acho que há vários agentes importantes aí que ficaram de fora, né, dessa história oficial. Se a gente for ver a multiplicidade do que compunha os aspectos revolucionários, a gente vai entender que ali no meio tinha de tudo. Tinha anarquista, tinha sufragista, tinha social-democrata convicto que apostava só numa democracia, nos limites burgueses. Enfim, então, eu não tenho mesmo uma receita para isso, né? Mas eu acho que todos esses movimentos, os movimentos sociais, eles já de certa maneira, atuam no sentido anticapitalista, porque no interior do capitalismo está a limitação da sua pauta. Talvez eu exemplificaria dizendo o seguinte: nós lutamos a todo momento pelas cotas, pela aprovação das cotas. Quando as cotas vieram, eu lembro que a gente entrou em choque, porque a gente olhou para o nosso movimento social e falou, e agora? Até que um grande amigo e sábio disse, nós estamos sob o regime capitalista ainda. Isso significa que na primeira crise que tiver, tudo aquilo que a gente alcançou pode ser jogado por água abaixo. Então a nossa luta continua.
né? Também. Bom, eu fico por aqui, realmente não tenho o que fazer, queria saber também. Mais uma pergunta aqui da Bia, agora puxando para a pandemia. A pandemia tem visibilizado a enorme organização dos movimentos sociais negros, indígenas, de mulheres, quilombolas, etc., em garantirem a sobrevivência, pois se dependesse das políticas públicas federais, teriam ainda mais perdas humanas, sociais, econômicas, etc. Você acredita que os movimentos sociais sairão mais fortalecidos deste período? Como as universidades podem voltar a dialogar com os movimentos sociais? Acho muito interessante essa pergunta da Bia. Quer dizer, bom, você, é para você a pergunta. Nossa, bom, de toda forma, né, tem uma coisa que o Douglas Belchior, meu amigo, sempre fala. A gente sempre sobreviveu, né? Ele sempre fala isso. E o que ele quer dizer com isso é que é o seguinte: a história do negro no Brasil, né, assim como a história do indígena, foi sempre a história desse lugar da exclusão, né, desse fora de lugar. E a maneira, e é muito interessante, porque nisso tem algo para que a gente pense. A grande parte da população, a grande maioria, nunca esteve sob assistência do Estado, né? Nunca esteve sob um regime de legalidade burguesa. No Brasil, como eu disse anteriormente, a necropolítica é algo desde o seu nascimento, inclusive anterior à descoberta do Mbembe desse conceito, né? Então, sempre foram criados espaços de exclusão que se marcam, inclusive, territorialmente, geograficamente, né? Você tem a construção das favelas como um espaço de exclusão, a construção das periferias como um espaço de exclusão, como um espaço de não cobertura pelo Estado e não cobertura do direito, né? Isso é uma tônica na história do Brasil que se marca até hoje. Agora, nós temos, para falar da pandemia e desse processo escabroso que está se perpetuando, nós temos agora uma pandemia que acentua a gravidade dessa exclusão, né? Quer dizer, hoje o presidente ter assinado um decreto, ter vetado, né, a cobertura e assistência aos povos indígenas, isso é uma política claramente genocida. Sim. O que impõe, necessariamente, a luta radical e intransigente nos movimentos sociais. Se vai sair fortalecido, a minha vaga impressão é a seguinte: é só com a transversalidade das pautas de um corpo político que nós conseguiremos dar respostas efetivas à tragédia anunciada que se tornou esse país. Então, assim, é só quando a gente criar um espaço do comum, uma política da amizade, para citar de novo o Mbembe, que nós conseguiremos construir aí uma resposta efetiva aos problemas. Em outras palavras, para ser um pouco tradicional, né, é só quando a gente nos pensarmos enquanto proletários, né, para além da classe trabalhadora, quer dizer, pensar na construção de um outro modelo de sociedade é que a gente vai conseguir dar respostas efetivas. Nesse sentido, os movimentos sociais hoje, eles têm feito o trabalho de resistência, né? E esse trabalho de resistência tem a ver com a possibilidade de sobreviver a esse modelo massacrante, né? Agora, eu aposto na transversalidade das pautas e na unidade das lutas. E eu não estou falando na unidade das lutas para o pleito eleitoral. Eu não estou falando
Eu não estou falando da transversalidade das lutas para o pleito eleitoral, não, tá? Uma frente única que caiba tudo. Eu estou falando da transversalidade das lutas para a tentativa de transformação efetiva da sociedade. Né? E aí eu acho... A frente única... A frente única é para não lutar, né? Essa frente única aí não é de luta. Cara, é muito complicado. Então, assim, se eu acho que a grande tarefa é estar à altura do tempo histórico, né? O nosso tempo histórico perde a transversalidade das lutas. Bom, é isso. Tá. Tem um comentário aqui, eu vou ler aqui. É um comentário, acho que não é uma pergunta. Acredito, em relação às práticas de ensino, que adotar em diferentes áreas dos saberes uma ação interseccional do seio do feminismo negro é uma forma para poucos professores, poucos e poucas professores e professoras que se dispõem permanecerem resistentes aos dispositivos necropolíticos. Esse é um comentário de um professor. Agora tem aqui uma... Ah, tá. É um comentário. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não. Por enquanto, não. Eu acho que tinha uma pergunta lá embaixo, lá. Salvo engano, eu vi ela passando aí. Não, eu acho que não. Acho que a gente respondeu todas. Tem comentários. Deixa eu ver aqui. Agora eu abri o meu Face aqui no computador. Não. Eu acho que não tem mais. Não tem mais pergunta, não. Aqui o chat tem alguma coisa. Tá. Estamos em tempo real nos comentários. Tá joia. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Bom, para a gente talvez já encaminhar para o fim, eu vou colocar uma pergunta na direção da pandemia, que é uma pergunta bastante básica. Dentro do tema que a gente se propôs, né? Você considera que... Bom, a gente sabe que a pandemia... A gente sabe, né? A hipótese é que a pandemia tenha afetado ou vá afetar... até essa hipótese é questionável, né? Bom, para um filósofo, tudo tem que ser passível de questão. Mas, a princípio, a hipótese é que a pandemia afete afete mais, né, as comunidades subalternas, né? E bom, a primeira questão é se isso vai ser a realidade, porque eu já ouvi, por incrível que pareça, e assim, por incrível que pareça, para a maioria das pessoas, não para mim, porque para mim qualquer coisa pode ser discutível, mas eu já ouvi, acho que até uma dos podcasts, só para lembrar, o Douglas faz parte de um podcast toda segunda-feira, Psicanálise de Conjuntura, que é muito interessante, fazendo mais uma propaganda aqui. Eu acho que foi num desses podcasts que vocês trouxeram alguém que questionava, alguém ligado aos movimentos nas favelas, inclusive, né? Que tinha uma rádio, lembra desse programa? Era alguém que organizava uma rádio. E ela, se eu me lembro bem, ela questionava, inclusive, eu posso estar enganado, né? Mas a questão de que a pandemia fosse ser mais severa, vamos dizer assim, nessas comunidades, né? Ou seja, ela achava que quer dizer, a ideia de que
que está acontecendo, o que nós estamos diante, e essa é a grande diferença, é de um fenômeno onde as classes... Eu ouvi alguém dizendo isso em outro lugar, que eu achei muito interessante. Pela primeira vez, agora vamos usar os termos assim, a elite branca está com medo, né? Nós estamos diante disso, né? Ou seja, o que essa moça falava lá no podcast da Psicanálise de Conjuntura é que ela achava que sim, vamos dizer, a elite branca também ia ser afetada bastante, né? Então, ou seja, que ou seja, botando em dúvida essa coisa de que os povos mais pobres, né, as classes mais pobres seriam mais afetadas, tá? Só para deixar a dúvida aí. Mas a minha questão que é quase isso, né? Mas a minha questão é, a pandemia e o problema que nós estamos diante, ele tem um caráter identitário, que no fundo é essa pergunta, essa questão que a menina discutia lá. Ele tem uma marca identitária ou nós estamos diante de um problema que só pode ser tratado, encarado, aí já, por exemplo, é o que o Zizek tem defendido, né? Só pode ser atacado, encarado, e essa é a grande diferença, né? Por políticas universais. Ou seja, políticas universais e internacionais até, né? Por exemplo, uma preocupação da OMS, né? Por mais que a gente possa ser crítico do trabalho da OMS, mas vamos dizer assim, uma coisa, o Zizek chama atenção para isso, é um momento que não existia, né? Você pensar a OMS está pensando, vamos dizer assim, né, do ponto de vista radical, um sistema de saúde universal internacional, né, um SUS internacional. Quer dizer, a questão remete a um problema universal nesse sentido. Então, a minha questão é, você acha que essa pandemia está marcada pela... a crise da pandemia é marcada pela identidade? Olha só, Marcelo, eu deslocaria um pouco a questão. Eu acho que eu acho que não é mais uma hipótese essa questão de que os socialmente vulneráveis irão morrer mais. Eu acho que inclusive, já tem algumas estatísticas que mostram, né, que os negros são os mais afetados. Agora, os indígenas, né, estão morrendo como... Então, assim, não acho que seja mais uma hipótese, já é uma tese, né? Quer dizer, certo. Você já tem a comprovação estatística de que estão morrendo mais pessoas pobres, né? E eu acho que a marca da pandemia é uma marca social, tá? Ela tem um caráter social, e assim, veja, o caráter social não separa o caráter social do caráter racial, né? Por isso que no novo livro que tá para sair agora, eu chamo o caráter socio-racial, né? Quer dizer, porque no Brasil a questão da pobreza é atravessada pela questão da racialidade, né? Da questão da identificação racial. Todos nós sabemos que os processos de miscigenação violentos que tiveram ao longo da história, inclusive, e que foram processos efetivados na base da pirâmide social, né? Todo mundo sabe que quem se misturou foram os pobres, né? Por isso que há, inclusive, nos espaços de visibilidade, de crédito social, você tem a branquitude, né? A branquidão hegemonicamente, justamente porque a base da pirâmide foi onde há esse processo de miscigenação. Então, veja, eu acho que a questão é social, né? A pandemia ela é atravessada por um dispositivo, pela sociabilidade, que marca os indivíduos
pobres como indivíduos vulneráveis que sofrerão primeiro. Bom, se você é pobre e preto, piorou. Se você é indígena, piorou. E por aí vai, cigano, por aí vai. Né? Então, a marca dela é uma transversalidade social mesmo. Não consigo pensar em termos de identidade para isso. Né? Embora grupos marcados por uma singularidade irão, com certeza, sofrerem mais, marcados pela racialidade irão sofrer bem mais. Mas eu acho que o que atravessa aí é esse campo social mesmo, que marca, inclusive. De classe, talvez, não? Sim. É isso que eu estou querendo chamar a atenção. Quando eu falo socio-racial, estou falando de classe. Sim. Né? Então, mas bom, acho que já está bem evidente, assim, que é uma tese e que já está sendo comprovada, infelizmente. Né? E na época só para agora na época do podcast, dizer o seguinte, que precisa pensar proporcionalmente, né? Porque sim, aí a maioria do mundo é pobre, né? A maioria do mundo é pobre, a grande maioria, né? Não, aí eu acho que aí a gente precisa pensar, se a gente entrar nessas estatísticas, bom, com certeza a gente vai ver que os indivíduos racializados são os que mais estão sendo mortos por essa pandemia. Eu não tenho dúvida, né? Você pega nos Estados Unidos, aconteceu algo muito interessante. São os latino-americanos primeiro, os que mais morrem, depois vem os negros, né? E aí vai indo, porque os Estados Unidos, sendo uma sociedade radicalmente identitária, né? Inclusive cada um no seu quadrado, os Estados Unidos ele é marcado por isso, né? Então você vê a escadinha mesmo dos processos identitários racialistas no interior dos Estados Unidos. Bom, mas é social, acho que o demarcador aí é de classe. Né? A gente pode até analisar no interior da classe, mas a gente vai ver que a maioria serão pobres. Né? Douglas, vou te dar aí mais uns minutos para você ficar à vontade, cara. Caso queira falar mais alguma coisa, nós estamos chegando a 2 horas de fala. Eu quero agradecer muito você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente e ter contribuído e falado por quase 2 horas aqui. Então, não tem mais perguntas aí no chat? Não tem? Eu acho que não. Se não tiver... Eu acho que não. Bom, Marcelo, então eu vou para as considerações finais, né? Sim. Eu que agradeço pelo convite, agradeço por todos que estiveram aí durante essas quase 2 horas. Para mim é sempre um prazer imenso falar. Eu acho que na pandemia essas coisas têm ganhado ainda maior proporção, né? Porque a gente sai um pouco do nosso cotidiano e pode falar com outras pessoas, então isso, inclusive para nossa saúde mental, nos ajuda, né? E, bom, para finalizar, eu diria que acho que ainda é possível sonhar, né? Ter um sentido de utopia, né? Não uma utopia, não naquele sentido negativo do Zizek, né? No sentido de que a grande utopia hoje é achar que o capitalismo vai continuar indefinidamente, né? Mas estou pensando aqui na abertura de horizontes, né? Eu tô pensando mais... Ele inverte, né? Ele diz que a grande utopia é acreditar que o sistema vai continuar assim para sempre, né? É a inversão que ele faz, né? A utopia não é acreditar no mundo melhor, é acreditar que esse aí vai continuar para sempre. Essa que é a utopia. Exato. Então, bom, pensando, a nossa grande batalha, talvez atual, seja construir essa política da amizade, né? Um espaço em que as diferenças não sejam marcadas por um lugar, né? Mas sejam diferenças que transitem, que afinal nós nos enxerguemos
tenhamos noção de que o que há de diferente entre nós é aquilo que nos há de comum, e, portanto, aquilo de mais universal, né, que há entre nós é a nossa diferença. Então, assim, que ainda acredito possível construir um espaço, o mundo, né, uma forma de sociabilidade em que esses espaços sejam diluídos e que a possibilidade dessas diferenças comuns transitem livremente e que criamos pontes, né, de travessias entre um e outro. Então, esse seria meu recado final, né? E é claro que para isso nós precisamos ser engenhosos e colocar uma imaginação política para ser ativada, né, e agir, né? Quer dizer, a gente precisa optar pelo que hoje é chamado de impossível, né? Quer dizer, tudo que está para além da lógica da possibilidade dessa necropolítica é chamado de impossível. Então, ser realista hoje é optar justamente pelo impossível, né, por uma outra lógica que não é essa, e eu acho que é isso que nós devemos optar, né, e basicamente é isso que irá definir, dado as condições de desagregação social e de, inclusive, destruição do ecossistema, o que nós temos que fazer é optar pelo impossível, né, por um outro modo de sociabilidade, e isso é o que nos torna realistas hoje, né? Quer dizer, ativar uma imaginação política. Não, eu acho que isso é o que nos torna realistas, e é possível, né? É possível reconstruir, construir um mundo com outras coordenadas, né? Com uma outra lógica. E para isso precisamos nos olhar nos olhos, né, e trocarmos ideia e pensarmos a partilha do comum. Eu acho que minha aposta é essa, né? Espero que em outras oportunidades voltemos a conversar mais, Marcelo, e de corpo presente. Sim, muito obrigado. Só adicionar uma coisinha aí sobre essa fala sua. O Zizek chama atenção que o que deve unir as pessoas não é o fato de você assim respeitar a cultura tal, né? Mas é a possibilidade de que a luta do outro possa se aliar à minha luta. Isso que é fundamental, né? Para o Zizek. O que é fundamental é se aquilo pelo que eu luto também se unifica com a sua luta. Então, é a possibilidade de ter a mesma luta que unifica as pessoas, né? Uhum. Bom, com isso, é só que está bastante dentro do que você colocou. Bom, com isso também eu agradeço mais uma vez, encerro, e também espero que a gente faça novos encontros. E se Deixa eu só fazer Deixa eu só fazer um merchan, porque eu sou muito ruim de publicizar minhas coisas, mas eu vou começar... eu vou publicar um livro agora que se chama Racismo, né, que é de uma coleção de uns amigos que se chama Desconstruindo os Lugares Comuns. Então serão 10 teses racistas que eu tento desconstruir nesse livro. Esse livro vai sair, ainda não está lançado. E agora também vou começar um programa no Jornalistas Livres que se chama Acontecimento, né? Então vocês fiquem aí de olho nas redes sociais. Esse programa, o programa piloto vai ser... a editora, nossa, o pior é que eu não sei o nome da editora que vai lançar meu livro, esse segundo livro, mas eu passo depois para o Marcelo pode passar para vocês. E tem um Lugar de Negro, um Lugar de Branco, né, que foi onde o Marcelo me conheceu, que eu lancei o ano passado. Marcelo conseguiu ele agora. Mas, bom, aí voltando ao programa, nós teremos o programa piloto no dia 20, vai ter a presença do Vladimir Safatli. Vamos falar sobre o impossível, né, sobre dar corpo ao impossível, e eu convido vocês a participarem. Aí
Eu não costumo falar isso, que eu acho meio brega, mas me sigam pelas redes sociais, porque lá é onde está meus contatos e o que eu ando fazendo. Tá? O programa se chama Acontecimento, vai ser nos Jornalistas Livres. Vai ser um programa que debate os acontecimentos, mas no nível filosófico. Uma última brincadeira, Marcelo. Eu não tenho idade para ser filósofo ainda, tá? Por enquanto eu sou só um estudante de filosofia que tateia no labirinto, tentando achar uma saída. Mas eu acho que quando eu estiver lá para os... que eu me baseio na idade dos clássicos, né? Então, assim, segundo os antigos, era necessário chegar na acme, né? E a acme é quando você chega ali por volta dos 50 anos, que você já tem a sua própria escola filosófica, então você pode ser chamado filósofo. Por enquanto eu sou muito novo ainda, eu sou um estudante de filosofia que tateia pelos labirintos conceituais por aí. Então, convido todos vocês. Muito obrigado, Marcelo. Estou muito feliz. De novo, tenho que agradecer. Muito obrigado à presença de todos que aguentaram essas 2 horas aí a gente falando. Obrigado, um abraço. Grande abraço.